É isso aí, pessoal. Esse podcast tá de arrasar. É, MRC Brasil trazendo novidade para você. Podcast da MRCB, grupo da MRC Brasil. Quem não me conhece, eu sou o Marcelo Campos, sou o CEO da MRC Brasil, com todo prazer e humildade, agradecendo a participação de todos. E eu tenho um convidado mais que especial hoje, galera. Hoje eu vou receber aqui o Denis Denner. Ele é o CEO do Voz em Ação, mestre em gestão de pessoas, consultor em gestão de pessoas, consultor em melhoria contínua, life coach e conselling. Galera, muito obrigado, Denis. É uma satisfação te receber aqui. Já te conheço e você é um profissional renomado. É uma alegria receber pessoas como você aqui. Obrigado. Marcelo, eu agradeço a oportunidade, cara. Eu até, assim, muito emocionado pela recepção. Obrigado pela calorosa abertura. Prazer estar aqui com vocês. E eu agradeço também aos nossos patrocinadores que fazem isso aqui ser muito possível, né? O Restaurante Santa Cruz, Buffet Santa Cruz, para quem não conhece, mais de 60 anos de tradição, galera. Todos os dias tem almoço self-service e marmitex para você, delicioso. Você liga para cá, pede o seu marmitex, os telefones vão estar aí para você. Você acessa o Restaurante Santa Cruz, Instagram, ou então venha conhecer, liga para o Buffet Santa Cruz e faça o seu evento de fim de ano. Tem convenção, tem festa, tem um salão aqui para você. É um dos mais renomados aqui, né, da Baixa Mogiana, você conhece. É uma delícia, tudo preparado com o maior carinho aqui para vocês. Então, liga para cá e conhece um pouquinho mais a agenda, uma consulta com os consultores, tem a Andrea, fala com o Marcos, né? Fala com a galera toda aqui, o Hércules, né? A galera toda aqui pronta para lhe receber com o maior carinho. E a gente está vendo aqui nossos patrocinadores na tela também, muito obrigado. Esse aqui, no caso do Barbutina, que está passando, muito obrigado ao Barbutina. E a todos os outros patrocinadores, tem a Pentágono, tem a Vila Bambu, a DPR, né? Muito obrigado por estar tornando possível o nosso programa hoje. É isso aí? Bacana. E nós temos muita coisa para conversar, né? Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, eu quero saber, Denis, quem é você? Pô, rapaz, aquele mojimiriano, rapazinho nascido aqui nessa terra maravilhosa. Tive a oportunidade de andar por esse Brasil maravilhoso, estudei também fora do país. Trouxemos aí oportunidades para a nossa vida e para a vida de outras pessoas através desse campo de conhecimento que é estudar fora do Brasil. Sim. É um baita de um potencial de desenvolvimento, né? E com isso, sem dúvida, aqui em Mojimirim, a terra que está em pleno desenvolvimento, estamos aqui para ajudar todas as nossas forças. Mojimirim é demais, né, cara? Sensacional. E fala pra mim, de onde veio essa voz de locutor? Rapaz, isso aqui a gente costuma brincar, né? Isso é um defeito de família, né? Veio do bisavô, do avô, do pai, aí sobrou um pouquinho para mim também. E é uma coisa que você estudou para isso ou é natural? Não, esse é natural. Não tem técnica nenhuma, nem para pôr, nem para tirar. É assim mesmo, com todo esse defeito. Ah, que legal, cara. Porque quando a gente vê alguém falando que é bem postado, né? A voz bem postada, bem comunicada, né? Isso é muito legal, eu gosto disso. É divertido de um lado para as pessoas que têm assim, uma conexão mais aberta, mas já passei por muito bullying, né? Hoje chamado bullying, mas já tiraram muito sarro de mim, falaram, você fica postando, fazendo força para falar. Eu não faz, pelo contrário, eu até tento não falar assim tão diferenciadamente, mas não tem jeito, faz parte do DNA. Mas eu acho que tem tudo a ver com o céu, né? Do Voz em Ação. Exatamente. O que é o Voz em Ação? Cara, essa empresa nasceu de um sonho. Em 2006, quando nós tivemos a oportunidade já dentro do campo da comunicação, meu primeiro trabalho mais focado em comunicação foi ser DJ. Essa história DJ, cara. Essa história é fantástica. Começou assim Que ano mais ou menos vai ser? Não, é uma situação que começou no final de semana. Uma amiga falou, gostaria de fazer um curso de DJ. Tá. Bacana, né? Legal, mas isso foi num domingo, aqui na praça, no centro da cidade. Final de tarde, todo mundo indo embora, né? Falei, não vai dar em nada nisso. Só que na quarta-feira, estou eu fazendo um trabalho de carro de um ponto para o outro na empresa, e eu ouvi uma propaganda numa rádio muito conhecida aqui da nossa região, perguntando se você gostaria de conhecer o mundo da discoteca, ser um grande DJ, e ter a oportunidade de conhecer um dos grandes DJs na época, que era o Thiago Siqueira, lá da Jovem Pan. Rapaz, eu liguei para essa minha amiga e falei, peguei aí o telefone, entra em contato, faz lá a tua inscrição e boa sorte, né? Isso foi 3 horas da tarde. 8h30 da noite, ela me liga, dizendo assim, olha, obrigado pelo contato, por tudo que você me deu de informação, a nossa aula começa amanhã. Eu acabei entrando nesse mundo sem, assim, muita vontade, nem muito interesse, mas eu fui para ajudar.
De 2006 para cá, meu querido, não parei mais. Foi da área de DJ, subimos para a área de comunicação. Na área de comunicação, fomos... Você curte música? Nossa, muito. Tem um lado muito bacana da história de ser DJ, né? E ao mesmo tempo é uma diversão. Todo mundo diz que ser DJ é ser um músico frustrado. Você não toca nem a sua música, não toca instrumento nenhum, só toca a música dos outros. Isso leva alegria pra galera, né? Mas aquela festa que a gente fazia, que era assim, dava gosto de ver. Teve uma festa muito, muito marcante que aconteceu, inclusive aqui no Buffet Santa Cruz. Um aniversário. Nossa, que legal. Cara, fantástico lugar aqui. Um aniversário de 40 anos de uma amiga minha. Fizemos aqui uma festa, foi muito legal. E essa amiga minha tinha uma conhecida lá de Olambra que nos levou para fazer uma festa de 40 anos lá numa grande cooperativa que foi um sucesso. De lá para cá, a gente só vem crescendo nesse campo. Só na crescente. Só na crescente, cara, constantemente. Quem quiser conhecer um pouco do Vozes em Ação, onde que a gente acha? Quer passar um contato pro pessoal? Rapaz, olha, você vai encontrar nas minhas redes sociais. É muito fácil encontrar as minhas redes sociais. É só colocar Denis Denner, tem aqui cartãozinho. Muito simples. Tem os meus números de telefone também. A gente vai publicar para você. Exatamente. Mas entra lá, Denis Denner. Na descrição vai estar na descrição do YouTube aí para vocês, tá bom? É só procurar Denis Denner. YouTube não, perdão. Facebook também tem um. Agora vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube. É acrescente, Marcelo. É acrescente. E eu sei que você logo está trazendo novidade para a galera, né? Tem muitas novidades aí. Então vamos fazer uma parceria nisso. Vamos sim, fazer uma parceria bacana. Logo estaremos levando aí mais informações através do podcast e tudo mais. Você falou da sua formação, né? Isso. Qual a sua formação? Rapaz, a minha formação ela vem desde a área de mecânica técnica, passa pela maravilhosa área de técnica de segurança do trabalho. Aí eu subi para a área de gestão industrial, me formei, me pós-graduei em formação de gestão de pessoas, com desenvolvimento também em consultoria e coaching. É uma junção extraordinária e tudo alavanca a melhoria contínua. Então, desde 2010, quando eu comecei a essa crescente na área de estudos, eu fui pontuando passo a passo até chegar à área de completa administração dentro da área de docência e comunicação. Ou seja, temos hoje uma construção muito alta, muito grande no contexto administrativo, institucional e informativo. Você tem um dom em se comunicar, né? Eu percebo isso. Né? E eu venero essa pessoa, porque eu cheguei aqui no podcast de paraquedas, eu não tenho o menor dom para isso. Aí eu gosto de ver nas pessoas que têm o dom de se comunicar, que é um comunicador, né? Bacana isso. Isso influencia, né, o seu sucesso, né? De uma certa forma, Marcelo, nós temos dentro dos estudos da técnica da comunicação, fazendo com que as pessoas entendam que isso não é só dom. Você ter uma voz diferenciada, com muitas pessoas que nós conhecemos por aí, inclusive, em alguns momentos foi até chamado de Cid Moreira, brincadeiras à parte, né? Nós temos aí construções técnicas para você ser um bom locutor, ser um bom apresentador, um bom mestre de cerimônia. A comunicação, ela é técnica. Tanto é que interessante isso. Esse ano ainda nós ministramos um curso de comunicação e oratória. Perco medo de falar em público aqui na associação. Legal, bacana. Cara, foi muito bacana. E olha só, nós tivemos um dos nossos alunos, era um pastor. E quando chegou nesse tema de que a oratória, a comunicação, ela não é só um dom, ela é também técnicas, rapaz, ele ficou tão feliz. Porque, como diz, né, um pastor estava ali envolvido na sua instrução com os seus fiéis, estudando muito, tudo aquilo que era importante para ele apresentar, mas ele não se achava, assim, dono de uma boa comunicação. E quando nós tivemos a oportunidade de levar ele para o curso, ele realmente percebeu o poder que era. Decolou. Ficou muito feliz. Isso é muito importante, né? Muito. E como você decidiu seguir nessa carreira de coaching, de mentoria? Rapaz, a construção do coaching mentoria, ele vem exatamente dentro do conceito de melhoria contínua, onde nós apresentamos, através das nossas consultorias, 2 pontos importantes. Primeiro, o desenvolvimento de equipes, o desenvolvimento de áreas, mas também, consequentemente, o desenvolvimento de pessoas. Certo. Porque, a gente sabe, toda empresa é importante ter seu produto, seu material, mas tem que ter as pessoas. Então, tem pessoas bem alinhadas, bem conectadas com o fit emocional ou fit cultural das empresas,
as empresas hoje têm uma dificuldade em até manter e reter bons funcionários, né? Nós sabemos que bons funcionários não pedem aumento. Se eles não estão satisfeitos, eles pedem a conta. De um outro lado, dentro dessa área de consultoria, nós também ajudamos os líderes a entenderem a posição, a postura e como eles devem tratar os seus liderados. Então, isso é muito importante, porque o coaching em si, existe aí umas ideias de que coaching invade muito as áreas de psicologia, de pessoas que não estão relacionadas exatamente às suas funções. Sim. Mas o coaching não é nada disso. O coaching nada mais é um treinador. Um treinador com ferramentas, com técnicas, conhecimentos, né? Exatamente, com muito conhecimento, porque sem menosprezar quem está estudando hoje para ser coach, mas se você levar em consideração uma informação que eu percebi dias atrás, também foi num podcast, onde o convidado estava falando, estava flutuando nessa área de coach, ele trouxe uma explicação muito importante. Sim. A explicação é como eu, na minha idade, dizia isso o interlocutor. Vou conseguir dar um trabalho para um garoto que acabou de fazer um curso de coaching pela internet, se ele não tem experiência de vida. Então, olhando para isso, eu entendi que a preocupação desse profissional não é com o estudo do garoto. O estudo do garoto, todos nós somos garotos e todos nós estudamos. Sim. Né? Mas o que ele pode trazer de experiência de vida. E é isso que faz a diferença. Hoje as empresas estão contratando muito mais experiência de vida do que experiência profissional. Experiência técnica, experiência profissional ou hard skills, tudo isso você desenvolve. Mas a competência do profissional com a sua experiência vivida, isso é para pouco. Se a gente fizer uma análise, né? Pegar uns 50 anos atrás, a gente observava as empresas, Denis, que era verticalista, generalismo, né? Também. E hoje, cada vez mais, as empresas estão buscando o quê? Horizontalizar os processos, né? Isso contribuiu, né? Talvez, para esse processo e importância de um coaching. Sem dúvida. Não é verdade? Porque você horizontalizando, muitas vezes eu acredito que a pessoa acaba perdendo, achando, porra, mas será que eu tenho o mesmo valor? Rapaz, a construção de valor é muito importante. Eu também atuo na área de docência. E eu tive a oportunidade esse ano de ministrar muitas aulas para o pessoal de pós-graduação, MBA, focado em gestão de pessoas. Uma coisa que eu percebi e a preocupação dos alunos é não só a verticalização, mas como também a nova e a mais atual revolução industrial. Alguns chamam de quarta revolução industrial, outros chamam de indústria 4.0. Exatamente. Mas é a quarta revolução. Sim. Isso significa que muitas pessoas estão com medo de perder emprego, de perder espaço. Existem alguns riscos. Por isso que as empresas hoje elas investem em conhecimento, desenvolvimento e o que mais? Em valorizar o seu capital humano. Exatamente. E eu acho que os bons profissionais na indústria 4.0 vão se destacar. Exatamente. Na minha visão. E que muitas vezes eram inibidos por algum chefe que não era tão competente quanto. Rapaz, essa história de chefe... Não é verdade? Exatamente. Concorda comigo? Nossa, sem dúvida. Porque nós sabemos que hoje o potencial dessa nova geração ela é muito dinâmica no quesito internet, né? Deixa eu pegar aqui. Hoje você tem tudo na sua mão, né? É muito fácil as informações. E sim, eles são muito proativos, mas eles também são muito rápidos. E é nessa vertente, dessa instrução da juventude, com os mais experientes, vamos dizer assim, com uns cinquentões, uns quarentões, que já tem aí um campo de vida mais longo dentro das empresas, eles percebem uma necessidade de unir essa experiência com essa vitalidade. Né? E é aí que começa o conflito. Então, a verticalização e a orientalização desse sistema ainda está numa curva onde nós consideramos dentro da estrutura analítica chamada flow. Ela não está nem extremamente horizontal, mas ela já está descendo a sua verticalização. Isso é muito importante, por quê? Porque as empresas... Aumenta a competitividade, né? Não só aumenta a competitividade, como também aumenta a conexão, o fit cultural. Isso é importante que as empresas façam. Na minha empresa, você vai conhecer lá em São Paulo. Legal. Não tem divisórias.
Tal do escritório aberto. Tudo aberto. Sensacional. É todo mundo junto com um propósito só. Bacana, bacana. Tá certo? Tá certo. Dá certo porque isso traz uma humanização para o ambiente. Isso é muito importante porque hoje, principalmente quem estuda o comportamento humano baseado em neurociência, a alta psicanálise, perdão, e também as novas vertentes da psicologia, estão tudo muito voltado para a humanização. Por quê? Porque se entendeu que tudo é importante na vida, mas tudo só funciona com as pessoas fazendo. Uhum. Então, esse é o caminho. É uma verticalização? É uma linha horizontal mais linear? Não. Mas vai ter um mix muito profundo, logo, de conexão de pessoas jovens, chegando no mercado com muita vitalidade, com experiência dos mais velhos. Tem que aproveitar isso, né? Sem dúvida, é uma baita ferramenta. Aproveitando esse gancho, eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é o desenvolvimento pessoal. Né? Quais as principais competências que o mercado está exigindo hoje em dia? Como que a gente pode desenvolver isso? Hoje, a maior competência exigida no mercado é comportamento. Hoje as empresas elas não estão mais demitindo pessoas só por resultado, e sim muitas vezes por comportamento. E é muito estranho, né? Como você vai conseguir explicar isso para uma pessoa que está chegando agora? Mas espera aí, como o comportamento vai definir o meu futuro? Pois é, o comportamento é muito vasto. Ele está ligado desde a sua personalidade até o seu comportamento no vestuário. Então, tudo isso, para muitas empresas, é muito importante desde que você tenha o quê? Você tenha o discernimento do que a empresa pede, do que a empresa te propõe e do que você pode fazer. Algumas vezes, principalmente nas grandes cidades, quando você vai fazer algum tipo de trabalho focado em comportamento, é lógico que você tem que estudar o meio onde você vai atuar, mesmo. Então, é muito simples fazer uma análise fácil. Quando você vai para uma empresa de grande porte, médio, grande porte, nacional ou internacional, eles têm dentro da sua estrutura o seu próprio dress code, que é o vestimento adequado para o seu trabalho. Mas você não vai dizer que você vai utilizar esse mesmo dress code numa loja de roupas, uma loja. Nós estávamos conversando agora há pouco. A importância da vestimenta, como que era no passado, exatamente, como que é hoje em dia, né? É hoje. A visão dos jovens é muito importante isso. Sim, sem dúvida. Mas a visão dos jovens, eles não estão dando tanta atenção quanto a isso. Não. Né? E a gente vê muitos casos, você já observou em muitas empresas, de candidatos que vão de chinelo e bermuda para fazer uma entrevista de emprego. Tem cada história, meu querido, tem cada história. Não é verdade? Você já pegou isso pela frente? Pegamos. Eu participo de alguns momentos de contratação e essas experiências, elas são levadas não só para o time, mas também para a equipe de RH, para já montar dentro da sua apresentação qual é a roupa mais adequada para aquele tipo de candidato ou para aquela posição que vai se ocupar. É lógico, se você é um farmacêutico que está pleiteando uma vaga, uma grande farmácia, uma grande empresa farmacêutica ou até mesmo da indústria, você deve promover. Muito importante, né, Neves? Não, inclusive, tem um projeto social que eu faço, né, onde eu dou orientação para esses jovens. Vou lhe convidar para participar, vai ser uma honra te receber lá, para a gente tentar ensinar eles um pouquinho sobre isso, né? É isso que eu quero falar sobre isso com você agora. Que muitas vezes eles chegam lá no emprego despreparados. Totalmente. Né? E não ficam mais que 2, 3 meses, né? E qual que é esse motivo? Aí, ou mas não é o que eu queria, né? Quando, na verdade, o pensamento devia ser o quê? O pensamento principal deles devia ser: eu vou ganhar meu dinheiro aqui, vou mostrar meu serviço, eu quero mostrar o máximo que eu puder para contribuir para a empresa. Mas não acontece isso, né? Ele já quer saber quando que é a hora do almoço, né? Quando que é as férias, né? Exatamente. Boa colocação, sabe, Marcelo? Os jovens, eu tive oportunidade recentemente aqui com o pessoal do Monsenhor Nora, um fantástico empreendimento que eles estão fazendo, chamado Empreendenora. Legal. E eu fui lá conversar com eles justamente sobre o que as empresas buscam. E 3 pontos ficou latentes nesses 2 dias que nós tivemos lá. Aconteceram no dia 4 e no dia 7 de novembro. Primeiro, a comunicação deles é muito individualizada. Segundo, eles não estão completamente abertos à comunicação. Ou seja, muito do que nós apresentamos, eles ficam ali um pouco inseguros de se abrirem, até mesmo para questionar, para tirar dúvida. E terceiro, comportamento. O comportamento hoje está muito enraizado ao que eu tenho de informação. Eu ia te perguntar, na internet. É influência digital? Totalmente. Né?
Mas não é só influência digital, é o quanto as pessoas são influenciadas por isso. Porque a influência sempre existiu e sempre irá existir. E ela é importante para nós. Afinal de contas, nós não aprendemos nada sozinho, não conseguimos desenvolver se for só nós. Então, é muito importante a informação. Mas daí tem um dado importante que eu também levo para os meus alunos em todos os cursos que eu ministro. Informação, você tem aonde você quiser. Hoje, na palma da mão. Certo? Pode. Mas o que vai ser essa informação se você não transformar ela em instrução? Dê um exemplo básico, simples. Até brinquei com os meninos na nossa palestra. Nós, desde pequenos, somos instruídos. A informação é daquela brincadeirinha. 2 mais 2 é 4. Pronto. Você já sabe que 2 mais 2 sendo 4, você já aprendeu a fazer conta em matemática. Sim. Você levou isso na sua mente. Você está com o teu mindset aberto e você já tem essa sinapse. Eu já sei fazer conta. Só que quando você pega uma informação hoje aqui, que ela não te atrai, mas ela pode ser às vezes importante para aquilo que você vai fazer, como é que você vai fazer lá na frente quando precisar dela, se você não transformar ela em instrução? Então eu digo para vocês que estão nos assistindo, marca aí no caderninho, gosto muito dessas frases de impacto, porque elas são verdadeiras. E eu provo para vocês ao longo do nosso bate-papo. Toda a informação deve ser transformada em instrução. Isso vai ressaltar resultados incríveis, insuperáveis e até insubstituíveis. E eu provo em histórias que aconteceu comigo e com as minhas equipes. Por quê? Porque resultado ninguém tira da gente. E quando é que eles acontecem? Quando alguém te faz uma pergunta e você tem a resposta. Então, essa é a premissa daquilo que eu prego dentro das instruções. Instrução que se transforma, ou melhor, informação que você transforma em instrução. Leva você a resultados insuperáveis. Tem sentido, claro. Totalmente. Total sentido. Mas é muito difícil a gente conseguir trabalhar isso, como você falou. A gente tem essa barreira. E a gente vê que muitas vezes os jovens dizem, mas está faltando emprego. E as empresas falam assim, está faltando mão de obra. Então tem esse bloqueio de ambos os lados, né? A condição do eu preciso de trabalho e eu preciso de um emprego são dois caminhos diferentes. Diferentes, né? Então vamos lá. Uma história bacana que eu comentei com os meninos. 2019, estávamos final de tarde, ali no Lava Jato, um amigo aqui em Mojimirim, perto ali do supermercado Sabores, e um garoto, quase 5 horas da tarde, fechando já o estabelecimento, tá? Ele chegou lá e eu gostaria de conversar aqui com o dono. Contei pro amigo, estou procurando trabalho. Eu preciso trabalhar, eu tenho os meus objetivos, disse o garoto. Mas ali é um Lava Jato, né? Coisa pequena, então naquele momento o dono do Lava Jato falou que não estava precisando e pronto. Só que aí o garoto mostrou insistência. Você não conhece ninguém que está precisando de um ajudante? Presta bem atenção nisso. Você não está precisando de ninguém, não conhece ninguém que está precisando de ajudante. Ou seja, eu estou disposto a fazer alguma coisa. Vendo essa insistência, ele passou a mão no telefone e ligou para um amigo dele lá em cima, na JK. Um monte de oficina lá. Então vai ser fácil na hora vocês passarem por lá e enxergar aquele monte de oficina que tem lá. Ligou para esse amigo, falou da situação desse menino. O cara foi solícito e falou, manda ele vir aqui. Falei para vocês que isso aconteceu quase 5 horas da tarde e o dia estava terminando. Nós estávamos ali embaixo na Avenida Brasil. O cara subiu o 22, subiu o JK. Pouco antes do final do expediente, ele chegou lá em cima, a pé. Certo? Bacana. Vendo isso, no dia seguinte, já conversando com os amigos, eu perguntei para o dono do Lava Jato, e aí, como é que ficou o assunto? Ele ligou lá para saber o que tinha acontecido. Pô, o garoto passou aí? Passou. Ele já vai estar trabalhando aqui com nós a partir de amanhã. Mas, sabendo disso, eu quis entender a jornada desse garoto. E eu fui nessa oficina e eu conversei com um mecânico responsável. E ele falou que, assim, na nossa conversa sobre contratação e também trazer esse garoto que estava com vontade de trabalhar, eu falei, o que é que ele te disse para te convencer? Porque também é importante para nós fazermos pesquisa de mercado. Sim. E ele disse assim, Denis, esse garoto chegou aqui mostrando para mim que ele quer trabalhar. E eu perguntei para ele o que motivava ele. E ele falou assim, eu quero trabalhar porque eu quero ganhar um dinheiro para poder levar minha namorada ao final de semana, minha namoradinha, tomar sorvete. Ou seja, o cara tinha um objetivo. Ele estava motivado a alcançar esse objetivo e não mediu forças para isso.
Esse é o exemplo que eu sempre deixo para todos os jovens. Motivação? Motivação. E um objetivo. Um objetivo. Isso é foco para você trabalhar, para você montar o seu negócio, para você ser empreendedor, para você ir para multinacional. Isso é muito importante você falar. Eu sempre converso com os convidados e a gente sempre pega palavras-chave, né? São sempre empresários bem-sucedidos aqui na região, então pessoas de influência na região. Eu sempre procuro extrair essas palavras-chave para o sucesso. Então isso é muito importante você falar. Motivação e objetivo. O objetivo, cara. O objetivo, ele é, assim, o primeiro passo para você ter sucesso na vida. Sabe aquele... Vamos fazer uma analogia. Quando nós, lá na nossa juventude, queríamos chegar aos 18 anos. Por que nós queríamos chegar aos 18 anos? Porque nós queríamos tirar a habilitação para poder comprar um carro e assim começar a nossa vida. Alguns vão dizer assim, bom, no meio do empreendedorismo, isso é um problema, né? Porque você está usando da tua vida para constituir passivo ou ativo. Então, genericamente, nós começamos bem errado, né? Não, eu vou comprar um ativo, vou comprar meu carro, mas era um objetivo. E muitos alcançam com isso. Depois, se eles aprendem que dá para mudar e começar a investir em empreender, ou então se desenvolver para trabalhar em multinacional, são vários caminhos de crescimento. Mas o importante é ter um objetivo. É isso aí, é muito importante. Eu vou continuar essa conversa, vou pegar um outro assunto, ligar a outro assunto, que chama inteligência emocional. Nossa. Eu quero saber duas coisas muito importantes, que eu adoro inteligência emocional, né? Que você fale pra gente um pouquinho da inteligência emocional do Daniel Goleman, né? Poxa, Daniel Goleman é um cara assim, fantástico nessa área de neurociência, né? Um dos grandes estudiosos da psicologia e também se baseia muito na neurociência, o comportamento das pessoas, o comportamento de equipes e também o comportamento na área de gestão. Tudo isso é muito bem recebido por médias e grandes empresas que querem fazer os seus times mais homogêneos. E aí que entra a inteligência emocional. A inteligência emocional não é você dizer que você tolera tudo que está ao teu lado ou ao teu alcance. Não é nada disso. A inteligência emocional, ela é aquele contrabalanço, né, do que você tem de razão e emoção. Tá. Só que muitas vezes, algumas pessoas dentro do seu perfil de personalidade mais dinâmico ou extremamente extrovertido, alguns muito introvertidos, que é o que as pessoas conseguem identificar de pessoas muito ativas e outras pouco ativas. E tem pessoas ainda, sem querer discordar, mas tem pessoas que em determinado ambiente são super extrovertidos. Exatamente. Entra numa mesa de reunião, se fecha. Exatamente. Né? Aí já é um problema. Não consegue ser. Não só da inteligência emocional, mas também da comunicação. São dois pontos importantes aí. A inteligência emocional, ela vem sobre o quesito da personalidade, onde você pode se desenvolver com ferramentas. Já a personalidade, ela está ligada realmente um pouco da tua raiz, até dentro do seu DNA. Isso é comprovado neurocientificamente. A parte interessante disso é que a partir do momento em que as pessoas conhecem um pouco do que é o seu estado emocional, quando elas conhecem um pouco da personalidade, dentro da personalidade nós temos as dimensões da personalidade. As dimensões são fantásticas para você desenvolver aquilo que você tem de lastro ou também de estrutura aonde você pode correr, que é o que nós chamamos de dimensões e também tem os traços da personalidade. É um processo bem complexo, mas muito importante, porque dentro disso você vai conseguir se enxergar dentro de toda a estrutura analítica que hoje muitas empresas utilizam até em momentos de decisão de contratação. Sim, verdade. Exatamente. Qual a importância, então, da inteligência emocional para uma carreira profissional? Ou mesmo para um gestor, para um CEO de uma empresa, qual que é a importância dele ter nessa inteligência emocional? A inteligência emocional, dentro desse contexto, ele vem logo alinhado às pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um nível de inteligência emocional adequado com a função que você exerce, você passa a ter mais empatia. Então você deixa o seu lado pessoal de lado e passa a focar na pessoalidade do outro. Isso é inteligência emocional para as empresas. E é muito importante isso, por quê? Porque é aí que você vai definir o que é líder do que é chefe. E eu entendo assim, muito assim, pessoal, uma análise pessoal minha, né? Ainda analisando, fazendo esse paradigma com as indústrias antigamente e hoje, né?
E eu acredito que isso surgiu a partir do momento que as pessoas assim, opa, eu preciso ouvir mais. Não é verdade? Chamado escuta. Eu preciso ouvir mais. Eu não preciso mandar mais. Eu preciso ouvir. Essa é a diferença com o líder do chefe. O líder, ele não manda. Ele mostra através de exemplos, ele traz ferramentas, ele cria condições. O que o chefe faz? O chefe manda. Vai lá, faz. Na opinião dele. Não, é isso que você tem que fazer. Estou mandando e pronto. E que existe isso ainda hoje em dia, né? Infelizmente, algumas empresas estão sofrendo com isso, sim. Quais são os pilares da inteligência emocional? Você considera os pilares? A inteligência emocional, ela é muito fácil. Você pode hoje trabalhar dentro do contexto de razão e emoção. O pilar importante onde você se torna mais racional, emotivo, e de um outro lado, também com a sua emoção, também ser mais racional. Por quê? Porque é nesse momento que você encontra um equilíbrio. Se você for uma pessoa e tiver um grande nível de estudo para trabalhar a inteligência emocional, em determinado momento você vai chegar num patamar onde você vai passar a entender como pensam grandes líderes. E grandes líderes são pessoas que influenciam. E a partir do momento em que você influencia, você se torna um mestre. É isso que é importante as pessoas terem em mente. Lógico, cada qual dentro daquilo que conhece, certo? Mas é muito importante nós sempre termos mentores. E quem são os nossos mentores? São aqueles que têm mais tempo de vida, que já passaram por muitas dificuldades na vida, que conseguiram, dentro das dificuldades, salientar inteligência emocional junto com o contrabalanço da razão e a emoção. Fluindo nesse mesmo sentido, ao centro. Isso que eu ia te perguntar. Balanço, autoconhecimento e inteligência emocional, qual que é a relação dos dois? Nossa, o autoconhecimento. Algumas pessoas não gostam dessa palavra, autoconhecimento. Né? O estudo etimológico, o auto, ele vem muito relacionado a cá, mas nós não vamos flutuar nessa tendência. Mas o autoconhecimento é você se autoconhecer, ou é o conhecimento de si. Meu querido, a partir do momento que você conhece um pouco mais profundamente a tua personalidade e estuda a inteligência emocional, o teu comportamento passa a ser muito mais assertivo, principalmente quando você está em posição de liderança. Interessante, isso é muito legal. Bacana, cara. Qual a prática então, que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Para desenvolver a nossa inteligência emocional, o que eu posso fazer? Não, se eu quero trabalhar mais minha inteligência emocional, então eu quero desenvolver essa inteligência emocional, o que eu posso fazer no meu dia a dia? Nós ministramos cursos específicos para isso. Temos cursos para você conhecer a estrutura do teu comportamento. E aí sim, você, a partir do momento em que se conhece, por isso é importante, o conhecimento de si, você vai olhar para os prós e para os contras, ou para os pontos fortes, para os pontos fracos. Faz uma análise SWOT. Quase. Vamos dizer que o SWOT vai ajudar. Eu sou do VAR que já penso na análise SWOT. Mas é assim, hoje também, para quem aí deixou de usar o SWOT, né? Faz o fofo em casa que vai dar certo. O fofo, é o fofo, né? Força, fraqueza, enfim. É muito bacana. É isso. Para quem não conhece fofo, que fala o fofo, que são suas forças, oportunidades, fraquezas, né? Fraquezas e ameaças. Ameaças. Exato. Né? Então, a partir do momento que você entende isso dentro de você, você vai passar a conseguir ajudar as outras pessoas com as mesmas ferramentas fantásticas. É uma ferramenta um pouco complexa de se fazer, porque você não vai chegar lá agora, não vou pegar o fofo e vou fazer, não é assim. Mas nós ministramos cursos para isso. Eu vou voltar um pouquinho, mas depois vou passar para outro assunto. E a gente estava falando em motivação, né? Mas eu quero pegar o Antônio disse, eu quero pegar desmotivação. Então, e hoje em dia é muito comum, nós vemos pessoas com depressão, né? Com seu negócio, não deslancha. Isso é muito comum, talvez o nosso pessoal que esteja, o pessoal que está ouvindo a gente, está vendo a gente, estou desmotivado com o meu serviço, não vai para frente, eu tenho minha loja, estou desmotivado. E o que fazer para dar esse ânimo, pessoal? Qual que é a primeira dica que você me dá? Rapaz, a palavra motivação, a gente sabe que é a união de um motivo que gera uma ação, certo? Agora, muitas pessoas acham que todo mundo acorda motivado, certo? E eu posso dizer para você que nós temos sim que acordar motivado todos os dias. Eu vou explicar por quê, Marcelo. Porque se você, eu e todos nós não quisermos ser a nossa melhor versão hoje, então você já não sabe mais o que é automotivação.
certo? Não é automotivação de eu auto me motivar, vou enfiar o dedo na tomada, vou tomar aquela energizada e vou sair com ela. Não é nada. Tomar um café, Não, isso é intrínseco. É a vontade de viver. É a vontade interna. De ganhar. De ganhar. É de ser o seu, talvez, né? Se você quiser utilizar essa nomenclatura, é ser o seu 1% a mais hoje do que você foi ontem. Essa é a minha dica. Sabe por quê, gente? Não é nada fácil você levantar todos os dias tendo problemas. Tem que pagar a conta, tá tudo atrasado, não tá vendendo. Todo mundo tem. Ninguém aqui vai passar pano, não, porque todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo que está em casa tem seus problemas. Mas se você olhar para o problema, você não vai achar o caminho da solução. Um profissional uma vez falou, eu acho que foi um desses mais famosos que tem, que eu vi uma frase que ele falou, bem interessante, não me recordo qual. As coisas não estão tão bem quando você pensa, mas também não estão tão ruim como você imagina. Tecnicamente, não é tão ruim que não possa piorar, mas também tem o outro lado da moeda. Não é tão bom que não possa melhorar. Quando você estiver no tudo tão bom, tem que se preocupar em melhorar. Exatamente. Porque às vezes vai estar tão ruim, porque nossa, estou no fundo do poço e não está. Então, calma. Exatamente. As coisas vão melhorar. É por isso que nessa hora é bom você pedir ajuda. Buscar um mentor, um coach, até mesmo uma ajuda psicanalítica. Exato. Vai procurar ajuda, porque a melhor coisa que existe na vida para todos nós é diante de um momento de dificuldade. Esse é o seu trabalho, você dá essa ajuda para a pessoa. Claro, mas levante a mão, peça ajuda. Denis, eu tenho uma loja, tenho um comércio, tenho um restaurante, eu tenho uma empresa, Denis, eu preciso de uma ajuda aqui, cara. Estou complicado aqui, estou desmotivado. Aí você vai lá e ajuda a pessoa. Vou até mais longe do que isso. Todas as vezes que eu encerro todos os meus cursos, eu já fui parabenizado por essa atitude, todas as vezes. Isso vai ficar para vocês que estão nos assistindo também. Todas as vezes eu entrego os meus cartões. Passo os meus contatos. Temos grupo de WhatsApp. Todos os cursos nós temos isso. Quando termino o curso, eu sempre digo o seguinte: você está indo embora com as informações que você teve dentro desse curso, mas lá na frente, se você tiver alguma dificuldade, sabe para que serve isso? Para você pedir ajuda. Ponto importante. As pessoas sabem por que elas não pedem ajuda? Preconceito. Eu não vou ligar para ele depois de 6 meses que o curso acabou. Eu não vou ligar para ele porque eu só vi uma palestra dele. Queridos e queridas, eu deixei o telefone aqui para vocês me ligarem. Olha só que bacana, eu fiz isso recentemente lá na palestra com o pessoal do Monsenhor Honório. Garotada de 14, 15, 16, 17 anos. Cada turma tinha entre 60 e 70 alunos. Nas minhas redes sociais, boa parte daquela turma já entrou em contato comigo pedindo ajuda. E o mais interessante é que eles pedem ajuda, por quê? Porque eles querem crescer. Uma me pediu ajuda sobre um quesito muito importante. Ela me perguntou assim: estudar tailandês, chinês e francês vai me ajudar? Porque o mercado hoje pede inglês. Vai ajudar muito, porque onde você vai encontrar dentro da tua roda, dentro da sua sociedade, alguém que saiba isso. Olha o diferencial que você está construindo. Um outro garoto me pediu ajuda. Eu quero ser lutador de boxe. Já passei o contato de um amigo meu. Esse cara aqui é um cara que eu indico para você ir lá começar a treinar. Vai lá trabalhar com isso. Né? Eu posso não ter todas as respostas, Marcelo, mas eu tenho sempre contatos com alguém que vai ajudar. Então fica o recado para você em casa. Está precisando de ajuda? Os telefones vão ficar aí. É só dizer: olha, nós assistimos teu podcast lá com o pessoal do Marcelo. Vamos pôr os contatos aqui? Pode falar com ele. Faz favor. É importante que você falou, tanto faz, né? E eu sempre converso isso com o pessoal também, né? Da orientação que eu passo. Tanto faz a profissão que você escolher. Exato. Você tem que estudar para isso. Sem dúvida. Tem que se sacar para isso. Muito. Né? Eu quero ser um professor. Vamos estudar. Vamos ser um belo professor, né? Exatamente. Vamos fazer um doutorado, né? Não, quando eu estava ainda no processo de área técnica, vou ser bem honesto com vocês, eu fui, assim, motivado pelos meus professores, pelo comportamento deles, pela entrega dentro do conteúdo, por todas as instruções que eles trouxeram, e assim, nos trazendo instrução, a informação virando instrução, nós crescemos. Então, quando a pessoa pergunta: como você chegou até aqui? Um dia de cada vez, fazendo o meu melhor todo dia. Jamais deixei as dificuldades me abalarem. Elas existem todos os dias. Mas eu sempre olhei
para aquilo que estava de melhor e que eu queria alcançar. E se hoje eu sou docente, se eu dou aula para um nível técnico, até o nível de pós-graduação, foi porque eu fui perguntar. Eu fui perguntar para a minha coordenadora o que eu preciso fazer para dar aula. Isso daí alguns anos atrás. Ela me descreveu, você precisa estudar isso, fazer isso, me deu uma listinha lá e gradativamente eu fui fazendo. Tempos depois, essa coordenadora, que era minha professora, hoje é minha coordenadora na área de docência. Quando eu apresentei o meu currículo para ela, ela literalmente hoje não me chama mais, a não ser de professor. Ah, que legal. É reconhecimento? Sim. Muito legal. Mais do que reconhecimento, é o esforço que nós fazemos para chegar até lá, né? Não pay ninguém. Isso é muito importante falar. Mas a pessoa é arrogante, fala assim, e eu sempre falo para o pessoal, para os meus funcionários, a importância do marketing e o marketing pessoal. Sem dúvida. A gente tem que falar aquilo que a gente sabe. Claro. Né? A pessoa tem que saber quem você é. Sem dúvida. Tem vários exemplos daí que nós temos hoje. Inclusive, eu tenho vários amigos e amigas que lecionam inglês. Mas interessante é que algumas pessoas já têm assim, uma atividade muito grande, né? Um pouco da sua personalidade muito expansiva, que é uma das dimensões da personalidade. Então, se você se sente assim muito expansivo, quer saber o que é um exemplo expansivo? É uma pessoa que tem muita gana de passar informação, certo? Então, eu tenho, assim, alguns colegas, né, algumas amigas que lecionam, elas dão aula de inglês. Mas elas não começaram mês passado, semana passada, ano passado. Elas estão nessa jornada a partir do momento muitos que anos. elas perceberam que elas podiam ensinar pessoas que estavam vindo atrás delas. Por exemplo, quando você tem aí já seus 14, 15 anos que você está estudando inglês, você já tem uma bagagem considerável para ensinar os seus sobrinhos. As minhas primeiras palavras em inglês eu aprendi com as minhas tias. Eu tinha 10 anos. Então, baseado nisso, eu sabia qual era o caminho. Eu precisava aprender para poder desenvolver os meus irmãos. Como eu sou de uma família de 4 irmãos, eu sou mais velho, então papai e a mamãe sempre falavam assim, você é o exemplo dos seus irmãos. Ensina. Ajude eles. E isso já vem de berço. E olha só que bacana. Esse ensinamento dos pais me levou à docência. Olha que legal. Bacana, cara. Isso é muito bom, né? Eu vou continuar falando de um assunto bem interessante, que tem tudo a ver com isso que a gente conversou agora, que é a qualidade de vida. Qualidade de vida, quando eu falo qualidade de vida, a pessoa fala qualidade de vida pessoal e também a qualidade de vida profissional, né, Denis? Bacana, cara. Isso é super, super importante, a qualidade de vida profissional. O que é a qualidade de vida profissional? Olha, dentro do processo acadêmico, hoje a estrutura montada para a qualidade de vida traz ferramentas fantásticas, mas nada disso vai acontecer se as empresas não quiserem fazer. E hoje o que as empresas fazem? As empresas investem em qualidade de vida criando ambientes mais propícios para o descanso, gerando um ambiente dentro do próprio trabalho mais colaborativo. Como é que funciona isso? A melhoria contínua ajuda, as ferramentas de desenvolvimento ajudam, mas tudo isso vai partir do time de RH mais do time de liderança. Eles têm que se unir para estudar, dentro do seu fit cultural, qual é a melhor forma deles trabalharem isso. Então, dizer um ou dois exemplos é muito vago. Por exemplo, agora, nesse mês, eu fiz uma palestra super bacana, fiz 6 palestras extraordinárias com um time lá da Holanda. Olha só que interessante. Eu fui contratado para fazer um dia de CIPAT. Um dia de CIPAT, 3 palestras. Sim. Dentro do primeiro dia, já me pediram uma adicional. Por quê? Porque a repercussão foi tão positiva das pessoas que vinham assistir e falavam para as outras, que, como não deu para abranger todo mundo nas 3 palestras, me pediram uma 4ª. Nossa, claro. Saí de lá 8 horas da noite, com muita satisfação. Na semana seguinte, me chamaram de novo. Você pode fazer para o resto da turma que não deu para ver? Claro, vamos lá. Total de 6 palestras. E o que isso representa? Isso representa 2 pontos importantes, Marcelo. Primeiro, nós conseguimos falar com o público e atingimos o alvo. Não é o coração. O coração é algo muito importante, mas nós atingimos o alvo, que é fazer eles saberem quanto eles são importantes. E outra, a empresa, os diretores... Isso é o que representa para eles. Exatamente, o diretor estava lá. Ele estava contribuindo. Ele entrou no meio da palestra. Sabe aquela palestra super descontraída, divertida, onde você não está seguindo um protocolo? Não. Você deixa a palestra fluir, conversa. Você fala um pouquinho, só para o pessoal que não conhece, o que a gente trata ali na qualidade de vida profissional? O que seria? Não é questão de te dar
chazinho, não é isso. Vamos explicar o que é a qualidade de vida profissional, Adi. O ambiente profissional, a qualidade de vida profissional está desde o primeiro passo sobre como ele é aceito dentro da área de trabalho. Isso aí. Certo? Por isso é muito importante você entender o que a empresa pede, entender a sua postura, o teu comportamento. Isso também vai refletir. É muito importante que você entenda que é uma via de mão dupla. De mão dupla, né? Certo? Muito fácil de se trabalhar, desde que você tenha as ferramentas e você entregue os resultados. Com isso, você gera um ambiente harmonioso. O que é melhor? A partir desse momento, você passa a se tornar uma referência, porque quando você tem as respostas para as perguntas, você consegue solucionar problemas, você já chegou num nível de ou operação extraordinária, ou operação de alto nível, ou nível gerencial, enfim, cada empresa dá um nome, mas é alto nível. Esse ponto eu acho que é muito importante, principalmente para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, não é verdade? Opa. Que pode ajudar na permanência deles. Claro. Né? As empresas hoje, elas buscam reter talentos, certo? Isso é fato. Mas o mercado é competitivo. Então, quanto mais você se formar, se informar, se instruir, entregar resultados, o crescimento é só assim. Qual o fator que influencia a qualidade de vida profissional? A qualidade de vida profissional é influenciada diretamente pelo ambiente. Diretamente pelo ambiente, justamente. O seu trabalho é esse. Você vai lá, analisa aquele ambiente, vê se um ambiente está saudável, né? Mas não só isso. Não só isso. Não. O que é? Porque a partir do momento que você tem um ambiente para trabalhar, você tem outras pessoas juntas. Tá. Certo? Está todo mundo alinhado no mesmo pensamento? Está todo mundo com o foco no objetivo, no processo? Então, é como uma campanha de marketing. Sem dúvida. Se todo mundo estiver alinhado naquela campanha, desde o pessoal da criação até o pessoal de venda do meu cliente, não vai funcionar. É bem isso. É uma cadeia produtiva de excelência onde você não está preocupado com o teu. Você está preocupado com o de trás, por que ele não te entregou, e com o da frente, o que você vai entregar para ele. Certo? Isso é qualidade de vida no trabalho de uma forma mais alinhada ao processo produtivo. Agora, dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, pessoas que se comunicam bem, pessoas que estão alinhadas com o objetivo da empresa, a empresa propicia ambiente colaborativo, uma área de descanso adequada. As pessoas se tornam os pilares para ajudar a propagar isso. O terceiro pilar de toda empresa de sucesso são as pessoas. Veja bem, não é o terceiro pilar sendo o 1 o mais importante, o 2 o mais ou menos, o 3, não. Todos. É tudo na mesma linha. É um tripé. Ou, hoje, na atualidade, da nomenclatura, é o tríade de sucesso. O tríade de sucesso de toda empresa está relacionado a um produto que você venda, que ele seja bom, a um processo que ele seja rentável e as pessoas que atinjam os objetivos. Esse é o tríade de sucesso. É muito legal você falar que eu me recordo de um procedimento que eu acompanhei em um dos meus clientes grande, uma multinacional, em São Paulo, muitos anos atrás, onde nessa dinâmica que fizeram, né, pediram para o pessoal desenhar uma pirâmide com os valores da empresa. Valores é fantástico. Então, eu vou colocar aqui os valores. Então, qual setor que você acha mais importante? Ali o comercial, então, colocava na base comercial. Sim. Aí o compras, na base compras. Aí o diretor, na base diretor. E você sabe muito bem o que significa. É uma briga de ego muito grande. E ninguém sugeriu, saiu daquele casulo e desenhou, horizontalizou o movimento. Mas isso foi muitos anos atrás. E eu lembro que o cara que estava ministrando, ele falou assim, vocês poderiam ter horizontalizado o processo. Lógico. Não era uma regra. Você poderia ter desenhado e dado uma sugestão nova, né? Porque hoje, ele falou isso, mas faz uns 20 anos atrás. Mas já se pensava. Já se pensava assim, né? É uma multinacional, devia ter uns 3.500 funcionários, tem alguns lá representando, né? Então, a maioria defendeu o seu segmento, né? Tá vendo só como que eu falei da pena primeiro? Não é assim. Dentro desse mundo corporativo, as empresas de sucesso, como você bem citou, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, é aberto. Sim. Por que é aberto? Porque as pessoas têm uma conexão visual. Essa conexão visual faz com que todo mundo se autoajude naquele processo de que o que aconteceu que aquela mesa hoje, por exemplo, do João, ele não veio trabalhar. Está precisando de ajuda? João, aconteceu, você está atrasado, sabe? É isso que é qualidade de vida. É interação, né? Lógico.
Você não está fazendo sozinho. O seu colega está suando aqui. Posso te ajudar? Vamos trabalhar? Vamos conseguir junto? Vamos resolver? Mas não é fácil chegar nesse nível, não. Esse nível é para grandes pessoas que têm grandes ideias e querem compartilhar. Porque você vai encontrar pessoas que também gostam de trabalhar, gostam de entregar resultado, mas elas são um pouquinho mais introvertidas. Então, elas já têm um nível de comunicação mais baixo, elas já não têm aquele nível de interação tão aberto como uma grande maioria, mas mesmo assim ela entrega resultado, certo? É nessa hora que o líder deve conhecer a personalidade desse trabalhador. Muito legal você falar isso, e essa pergunta tem tudo a ver com isso, que eu quero saber qual o principal motivo da perda de produtividade. Nossa! Hoje é disparado. Toda pesquisa diz que a perda de produtividade está relacionada ao chefe. Mas é incrível. Você entra no LinkedIn, você vai fazer concordo com você, você encontra lá. Por incrível que pareça. É lamentável dizer isso, mas como nós conversamos logo no início, né? Ainda existem empresas que trabalham com chefes. Olha, existem grandes exemplos de pessoas que se evoluíram, que se multiplicaram, que transformaram a própria vida. E se eu disser que eu não sou exemplo, eu estou mentindo, porque se você olhar para mim há 20 anos atrás, eu não estaria aqui. Eu também era tímido, não tinha essa capacidade de falar. Eu era bem na minha, mas eu estava em um foco e o meu resultado saía. Foi aí que eu comecei a receber inputs, insights. Pô, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Qual era a ideia dessas pessoas ao dizer isso? Elas estavam me motivando a abrir a minha mente para o que eu poderia fazer a mais. Foi aí que começou esse processo que não para. Até hoje não vai parar enquanto eu estiver vivo, que é o processo de evolução de tudo. Você acompanhou aquele programa que tinha um aprendiz? Nossa, sensacional. E o Roberto Justo, eu quero saber uma coisa importante de você. Muitas vezes eu achava que ele estava errado da maneira que ele estava falando com o funcionário. Porque ele chegava assim, mas eu não perguntei o que você falou. Eu não quero sua opinião. Você vê que ele está fazendo um tipo. É o programa da audiência, óbvio. Se ele for tudo certinho lá, não vai dar audiência. Mas o que o chefe quer assim? A gente sabe que tem muitos chefes assim. Eu não quero a sua opinião. Eu não quero ouvir que você está. Isso, será que dá certo ou dá errado? Ele fez uma grande aparição ali no Aprendiz, todo mundo ficou sabendo. Lembrando que são profissionais. Tinha o Walter Longo, tinha o Roberto Justo, profissional, e ele também é um colega de trabalho que tem uma agência muito renomada de marketing. O Walter Longo hoje ele é consultor. Isso, é. Certo? O Roberto Justo ele já não atua mais dentro do segmento. Ele também é consultor das próprias empresas. Da prensa dele. Exato. Ele agiu totalmente diferente que ele fez. Né? Exatamente. Na última entrevista que eu assisti dele, da VP e do Walter Longo, eles estavam falando justamente dessas nuances de comportamento e temperamento. Sim. O Roberto Justo sabe que ele é temperamental. É uma pessoa muito expansiva. Você vê o jeito dele falar, aquela imponência na postura. Mas uma coisa que é muito legal salientar do programa... Mas na época... sempre eu pego antigamente, naquela indústria antiga, não na 4.0, funcionava, porque os jovens eram diferentes. Mas eles foram educados diferente para obedecer. O nível de motivação estava ali. Desafio constante. Isso. Tem que desafiar. Hoje não. O jovem desafia. Ele vai desafiar o chefe dele. Esse é o problema. Muitas vezes o pessoal leva, veja se estou errado, muitas vezes o chefe leva como desacato. É nesse ponto que eu ia chegar. O jovem ele não desafia. A palavra correta muitas vezes chega a ser desacato. Por quê? Porque ele diz, não, eu sei mais do que você. Isso. Ninguém está dizendo que você pode não saber. É verdade. Só quer que você tenha um comportamento adequado para apresentar isso. Isso. Ninguém está tirando a tua razão. Muitas vezes da cabeça eles já sabem tudo. Não, já sei, não, mas já sei. E eles têm que ter alguém para lapidar, né? Tem que ter a paciência de Jó, às vezes. É aí que entra a história do Roberto Justo. Aquele movimento, você está demitido, né? Não perguntei isso. É muito dinâmico. Aquele seriado foi muito bacana, foi muito sutil. Tem muita gente, dos meus amigos, na nossa época, nós assistimos, nós falávamos muito disso. Nossa, puxa vida. Inclusive, olha só que interessante. A grande maioria das pessoas que me conhecem sabe que por muitos anos eu trabalhei na Apple, Master Food, Mars, né? Enfim, o nome não importa. Eu trabalhei que hoje, se não me engano, ainda se chama Mars. Uma das integrantes, eu não me recordo se foi no 5 ou no 6,
mas uma das integrantes trabalhou aqui com a gente. E eu me lembro muito do comportamento dela. E o comportamento dela era um comportamento muito agressivo. E quando ela foi pro Roberto Justo, eu ainda comentava muito com um amigo meu. Falei, nossa, vamos ver como é que vai ser a performance dela. Eu não sei se depois que passou o tempo ela perdeu toda aquela força, aquela garra que ela tinha, e no meio do caminho ela foi demitida, e por um erro que realmente ela não teria cometido, que ela não cometeria aqui, e ela justificou dentro do processo. Do programa. Por que ela escolheu aquele processo. E olha só que interessante. Naquele programa, ela foi colocada a disponibilidade do trabalho justamente porque ela mais entendia, que era a arte de embalagem. E ela seguiu uma premissa fantástica. Mas isso pensando na empresa onde ela aprendeu, onde ela trabalhou. Ela não olhou para a empresa do Roberto Justo. E o Roberto Justo é um cara que ele sempre pensa à frente. Sim. Certo? E quando ela deu a justificativa, porque ele perguntou para ela, mas por que você fez desse jeito? Ele falou, porque eu vim de uma empresa onde nós trabalhávamos, lógico, nós sabíamos da empresa que nós estávamos falando, que nós também trabalhávamos com esse tipo de marketing, esse tipo de projeção de imagem. E ela se defendeu totalmente certa, mas ele falou para ela, você não está lá, você está aqui, na minha empresa. Certo? Então, isso é uma forma de mostrar também o quanto nós precisamos estar abertos àquilo que nos rodeia. Porque é muito bom você saber o que você sabe, mas o outro, de repente, sabe alguma coisa que vai te ajudar. Importante não confundir, como a gente falou, a agressividade com a vontade de ganhar. Exatamente. Às vezes, quando a gente tem a vontade de ganhar, a gente acaba falando mais firme, né? Tem que ser mais firme. O fato de você ser mais firme não impede você, às vezes, ser mal educado. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Por quê? Equilíbrio da razão, da emoção, da inteligência emocional. Mas é difícil você enfrentar o Roberto Justo. Meu querido, é difícil enfrentar todo chefe. Certo? Porque chefe. Mas se for líder, ele vai vir, vai pedir a tua ajuda. Ele líder faz isso. Ele não vai dizer para você, faz isso. Não. Ele vai chegar e vai dizer assim, bom, temos um problema. Nós temos um problema, nós precisamos encontrar a sua solução. A sua. Você sabe para poder me ajudar. Isso é líder. E é por isso, esse é um dos motivos. Não está errado o chefe nem o líder, né? Porque a juventude que tem hoje, está chegando no mercado de trabalho, ela está acostumada com uma coisa mais suave. A hora que você bate mais forte, espirra. Exatamente. É justamente esse um dos pontos em que grandes estudiosos da arte do comportamento e da psicologia estão fazendo trabalhos para levar para as empresas uma forma de lidar com essa nova turma. Aqui em Mojimirim temos aí o menor aprendiz. E essa turma passa por algumas escolas muito interessantes aqui, tem o SEB, tem cursos na associação, tem curso no SEBRAE, enfim, tem muitos cursos preparatórios, mas a grande maioria não tem essa oportunidade de estudar, não tem esse primeiro contato com técnicas básicas do que você vai fazer, de como você vai fazer, e foi isso que nós fizemos no Empreendenora. O Empreendenora levou dentro das palestras. Muito legal esse projeto, eu vou procurar conhecer. Vai lá, cara, conversa com o Marcos. Bacana. Vai sim, foi muito bacana. Vou divulgar aqui o projeto aqui pro pessoal, para quem quiser conhecer. Traz ele para cá que ele vai trazer aí grandes resultados que já estão obtendo lá. Por quê? Porque a partir do momento que você entrega uma informação, a pessoa vai escolher. Aí eu quero ou eu não quero. Certo? Mas as que querem, saem na frente. E aí você olha, e eu usei essa mentalidade, esse exemplo, para alertar um pouco a juventude. Porque todo mundo sabe que toda sala tem o tal do CDF, tem o tal do nota 8, nota 9, nota 10. Não é isso? Aí eu perguntei para uma professora, qual era a nota de corte? A nota de corte é 5. Então, se você pensa, eu vou ficar na nota 5, que eu passo de ano, passou de ano, sem problema nenhum. Mas o seu objetivo é 5 pontos, 3 pontos, 4 pontos atrás de quem tem nota 8, 9, 10. E eu falo isso para minha filha, eu estou errado ou não? Não. Eu falo isso para minha filha todos os dias. Você tem que se preocupar em ser o melhor e o primeiro. O mercado de trabalho vai te cobrar lá na frente. E você conheceu elas, tem uma 8 anos e uma 6 anos. E eu converso com ela sobre isso. Fala, filha, se você quiser ser o melhor, você tem que tirar as melhores notas. Melhores notas. Uma coisa importante... Eu não vou obrigar a tirar as melhores notas. Isso vai partir delas. Sim, mas o importante é motivá-las. Exato. Mostrar essa importância. O que ela pode chegar? Agora,
tirar as melhores notas, meus queridos e minhas queridas, não é buscar a perfeição, porque perfeição não existe. Não existe. Lembrem-se disso. Mas é muito importante, Marcelo, nós direcionarmos essa estrutura de notas. Por quê? Porque algumas empresas ainda pedem o teu currículo escolar. Certo? Como é que foi as suas notas? Porque o primeiro emprego, né? Você vai estar apresentando o quê? Sua base curricular, sua base de escola, quais foram as suas notas. E não tem ali, algumas escolas têm, outras não, né? Educação física, certo? Como é que é as suas notas em educação física? Importante também. De você estar lá. Também. Exato, você está fora da sala de aula. As minhas notas em educação física eram 9. Mas e por que dentro da sala de aula era 5, 6? Ah, porque em matemática eu não sou muito bom. Você já vai ter um probleminha ali na área de ciências, né? Aí não era muito bom em português. Você vai ter um probleminha ali na área de humanos. Mas não significa que você não possa superar. Acho que um dos pontos importantes são as notas. Tem outros pontos que tem que desenvolver também. Claro. São os cursos técnicos, né? É um objetivo que você falou, que tem que ter um objetivo. Exato. Tem que traçar um objetivo onde quer chegar. Um filme que eu assisti, você deve ter assistido, da Serena e das Williams, das tenistas. Você assistiu? Um filme fantástico. Onde o pai delas era muito rígido, nasceram em famílias pobres. Mas desde criança, você foi dar educação para as filhas, uma foi médica, outra advogada, se não me engano, e vão ser campeãs de tênis. Não, eu não assisti o documentário. Você vai adorar. É um filme mesmo. E você vai adorar esse filme. É um filme, não é um filme. Você vai adorar esse filme. Ele trata exatamente, eu vou resumir, não vou dizer aqui sobre o filme e não vou dar spoiler. Mas ganhou o Oscar, foi sensacional. É uma história de vida linda. E eu acredito muito nisso, que você tem que educar os seus filhos, né? Para serem campeões. Sim, para serem campeões. Né? A vida cobra a gente muito caro. O mercado de trabalho cobra a gente muito caro. Né? Mas o bom do mercado de trabalho é que as empresas hoje elas estão investindo. Né? Essa história lá, eu vou procurar, tá? Vou procurar porque agora fiquei curioso. Mas ela faz um contratempo com a história do Michael Jackson. Né? A história do Michael Jackson, assim, era os Jackson 5, de repente o Michael surgiu ali com uma voz diferenciada, aí o pai viu o potencial. Sim. Tem toda uma história positiva de fazer cobranças, né? E alguma história negativa que a gente não pode, assim, ir aprofundar também, porque não tenho todas as informações, mas de alguns efeitos colaterais na personalidade. Exato. Então, essa é a pergunta importante. Como nós, pais, líderes, lidamos com os nossos filhos e com os nossos liderados? Porque o estudo de você ser um líder patriarcal, um cara que tem muita vontade de abraçar todo mundo, aquele paizão da galera, não é um dos piores caminhos, mas também não é um dos melhores. Então, pai tem que ser pai, né? Você que aí gosta dessa liderança mais patriarcal, e é muito bonito, muitas pessoas levam essa história de vida. Não, eu tive um professor, eu tive um líder que ele me tratava como filho, era aquela proximidade. Por quê? Porque é uma ideia, um mindset já de pai, um senhor mais evoluído que tem essa preocupação com o futuro. Eu tive isso. E eu sou muito grato por ter tido grandes líderes. E também sou grato por ter tido péssimos chefes. Porque com os líderes eu aprendi como eu queria poder fazer ser mais melhor. E com os chefes, o que eu não vou fazer de jeito nenhum. Mas essa analogia que você fez é muito legal. Às vezes eu tenho amigos assim também, clientes, amigos meus, donos de empresa, e são os tops como chefe e líderes da empresa. Em casa, não manda nada. Não lidera em casa. Eu falo, cara, eu falo pra ele, como que pode? Oh, se você consegue. Ele falou para mim uma vez, um amigo meu, assim, eu consigo liderar 2.000 funcionários, eu não consigo liderar 2 filhos. 2 filhos. Isso é diferente, é diferente. É outra coisa, né? É bacana isso, porque temos ali uma cabeça pensante extraordinária, que é o pai, e essa geração que vem vindo nesse desenvolvimento fantástico, né? Com tudo a palma da mão, que acha que sabe tudo. Por isso que essa palavra é muito importante. Está assistindo a gente aí com um caderninho na mão? Marca aí. Vou entregar uma frase extraordinária que mudou muito o meu conceito de vida. Todo mundo sempre costuma dizer, em algumas dificuldades, em alguns momentos, que não tem muita certeza, a palavra eu acho. Certo? Não tem problema nenhum você achar. Dependendo do problema que você está enfrentando, o eu acho não serve. Sabe por quê? Marca aí. Eu acho, abre aspas, significa o seguinte: a constante afirmação da falta de certeza. Eu acho
significa a constante afirmação da falta de certeza. Por quê? Porque eu acho que isso aqui é uma caneca. Não, isso é uma caneca, eu tenho certeza. Eu acho que o meu líquido acabou. Eu não acho que ele acabou. Né? Então, essas certezas, esses posicionamentos mostram o que nós temos de conhecimento, mas o que também nós precisamos aprender. Certo? Então, a palavra eu acho, na grande maioria dos momentos de dificuldade, deixa ela de lado. Não fala dela, não. Quando você tiver dúvida, diga assim, bom, eu não tenho certeza sobre isso, é melhor não explanar. Não tem problema nenhum você não saber hoje. Você vai chegar em casa, você vai estudar, você vai pesquisar sobre aquela situação, e você amanhã não vai dizer, mas eu acho. Você vai dizer, não, hoje eu vi, eu sei, e eu vou contribuir dessa forma. Então, tirem a palavra eu acho da sua Risca. Risca. Esse vai ser um aprendizado, então. Nós aprendemos sobre objetivo. Objetivo. Né? Aprendemos também sobre motivação. E riscar, eu acho. Eu acho. Risca tudo aí. E eu quero saber agora, eu quero entrar na parte de coach e mentoria, que muito me interessa, acho muito interessante esse assunto, né? Qual é a função de um coach, de um mentor, né? O que ele faz pra gente? É pessoal, é individual, é para empresa? Como funciona? Nossa, excelente pergunta, cara. O coach e o mentor, dois mundos completamente diferentes. Por quê? Porque o coach, ele não vai estar trabalhando com você, que está procurando uma ajuda, ele não vai estar trabalhando com você sobre você ter uma pergunta e eu te dar uma resposta. Não, não é nada disso. O mentor, ele já participa mais dessa ideologia. Por quê? Porque na mentoria, principalmente para empresas, dependendo daquilo que você está fazendo, como você está fazendo, qual é a ferramenta que você está utilizando, a mentoria ela é necessária através das ferramentas para se atingir o objetivo. O coach é diferente. O coach é desenvolvimento puro. Coach é como traduzindo da forma da história, é o cocheiro. E o que o cocheiro faz? O cocheiro ele conduz a carruagem. Então a sua vida está dentro de uma carruagem. E se você não tomar as rédeas dela, você não vai chegar no bom caminho. Sabe aquela brincadeira da Alice, no País das Maravilhas? Quando ela chega lá pro gato e pergunta qual é o caminho que devo seguir? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela responde, não sei. E o que o gato diz para ela? Bom, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então o coach é exatamente o oposto disso. Ele vai te ajudar a encontrar o melhor caminho. Não vai ser fácil, dependendo daquilo que você tem de objetivo, daquilo que você tem de ambição, daquilo que você tem de projeto. Mas um coach bem estruturado vai dizer para você qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho e pode acreditar. Se em determinado momento, Marcelo, o coach olhar para você e dizer assim, Marcelo, eu consigo te ajudar até aqui, mas diante dos nossos trabalhos já percebi que você precisa de uma ajuda ou psicológica, ou psiquiátrica, ou até mesmo você precisa procurar uma ajuda diferenciada que eu, como coach, tenho as minhas limitações. E todo coach tem limitação. O coach não é psicólogo, a não ser que ele tenha formação de psicologia e atue como coach na área psicológica. É diferente. Mas coach de desenvolvimento na área de gestão de pessoas, eu não participo na área de psicologia. Eu direciono todos os meus mentorados, todos os meus coaches, eu direciono para a equipe. Faz um trabalho em conjunto, né? Porque não é minha área. Eu atuo com as ferramentas de desenvolvimento, os caminhos que possam se abrir. São várias ferramentas, não dá nem para elencar aqui, certo? Mas quando eu percebo que nós estamos lidando com uma pessoa que tem muita dor, muito ferimento, muita mágoa, aí já não é com o coach, aí já é com o psicólogo. Qual que é a função do coach e a função do mentor? Separando isso. O coach ele vai traduzir para você, através de ferramentas, caminhos para você chegar aonde você quer. O mentor ele vai estar trabalhando com você o desenvolvimento de ferramentas, de projetos, com a expertise que ele tem dentro de cada área. Conta pra gente, então, como que é esse seu trabalho que você faz, né? Que tipo de mentoria, de coaching você oferece para quem está te vendo aqui? Será que eu preciso? Como que eu vou identificar se eu preciso ou não? Bom, a partir do princípio que você sabe que quer chegar num caminho ou quer chegar num objetivo, mas não conhece o caminho, nós podemos ajudar vocês com um coaching individual. Para as empresas, quando nós fazemos a consultoria, nós trabalhamos a mentoria em grupo. Mas
Acontece de, dentro da mentoria, alguns dos participantes solicitaram... Por exemplo, uma mentoria em grupo para uma equipe de vendas. Sim. Né? Não só a equipe de vendas. A equipe de vendas hoje está muito mais... Produção, né? Principalmente produção. Por quê? Porque hoje nós temos dentro do nosso mundo de WhatsApp ferramentas fantásticas que ajudam os vendedores. Então, hoje nós já estamos percebendo no mercado vendedores que já começaram a se reestruturar com a evolução tecnológica. Então, isso já é um diferencial. Já para as empresas, onde vai chegar ou está em processo de desenvolvimento a indústria 4.0, ou mesmo que ainda a empresa não tenha a indústria 4.0, mas que ela esteja aumentando o seu parque fabril, que esteja contratando uma nova área, ou que esteja até terceirizando pessoas para trabalhar dentro de determinados pontos da empresa, nós ajudamos sempre com a linha de entendimento da empresa, o que a empresa busca e como essas pessoas deverão atuar. Dá para construir até ferramentas, como, por exemplo, ferramentas de lição de trabalho. Então, a pessoa está chegando ali pela primeira vez. Você pega uma lição de trabalho, do que ela vai fazer, como ela vai fazer, você explica para ela, com duas diferenças. Primeiro, você está trabalhando um ambiente humanizado. Segundo, entendam isso que é muito importante, essa metodologia. Você pratica o pegar pela mão. Vem comigo que eu vou mostrar. E você vai para a prática. Então, isso é uma forma, hoje, muito importante que as empresas estão nos contratando para levar esse tipo de atendimento mais humanizado. Qual é o perfil mais comum das pessoas que buscam hoje em dia o coaching ou mentoria? Eu tenho atendido, por incrível que pareça, jovens dos 14 anos até uma turma aí já passada dos 50. Por quê? Porque os jovens querem saber como eles se comportam para ir para o mercado de trabalho. E nós... Assim, isso é interessante. É legal saber disso. E nós, mais assim, um pouquinho experientes, né? Conhecemos aí uma, duas vírgulas a mais, né? Nós queremos mostrar para o mercado como nós somos bons. Então, eu tenho aí, hoje, nessa semana, tem 2 atendimentos fantásticos para fazer. Esse jovenzinho que quer se reestruturar para ser boxer, bacana, estou trabalhando com ele. Estou mentorando também um senhor já, né, que assistiu uma palestra minha tempos atrás, lá em Mogi Guaçu, e a palestra muito bacana, chamada A Vida Como Ela É. E essa palestra chamou a atenção dele, ele veio me pedir ajuda e mostrou as dores dele. E foi o que eu falei para você, cara, muito importante isso. Quando eu percebi o objetivo que ele quer, eu falei, eu consigo te ajudar aqui. Mas as suas dores você vai ter que tratar com uma amiga minha que é psicóloga. Então é isso que a gente faz. Eu não vou entrar nesse ponto porque eu não sou psicólogo. Mas conheço muitos amigos bons que podem ajudar. E ele está fazendo isso, já passou por uma dinâmica, já teve resultado, está em andamento. E assim é o processo. Não vai acontecer da noite para o dia. Certo? Por quê? Porque dentro dos comportamentos, meus queridos, nós temos os malditos hábitos. Alguns são bons, tá? Outros não. E isso evoca muito um pouco daquilo que vem lá de trás da tua vida. Frustrações, crenças limitantes. Eu não falei que são os hábitos, são os vícios, né? Quando não são bons para o nosso resultado, são os nossos vícios. Você pode separar dessa forma. O que você tem de hábito positivo, ele te faz andar bem, e aquilo que é ruim já considera como vício. É muito difícil mudar, né? É bem difícil. É bem difícil porque a personalidade, ela é como uma pedra, talvez, considerada a pedra mais dura do nosso eu. Para se e você ajuda o profissional a quebrar esses vícios, quebrar esses hábitos negativos, né? Sim. Vai mostrando para ele através de exemplos de vida, e é muito importante termos exemplos de vida, justamente não só os meus, mas de pessoas que você conhece, ou indicar livros importantes como Estudo do Mindset, Estudo de Comportamento, Daniel Goleman mesmo, é um baita cara bom para se estudar, entre outros. Né? Quantas pessoas te contratam hoje? Uma curiosidade minha agora. Nossa, bacana. O que elas procuram resolver? Mas eu não vou contar para você um dado importante. Certo? Você que está em casa, minha empresa, agora em novembro, comemorou 1 ano de vida. 1 ano. Olha que legal. 1 ano. E eu, logicamente, chegando no final do ano, você vai fazer o fechamento, vai fazer essas contagens, né? Quantos eu atendi, aonde eu atendi. Porque assim, né? Você também tem que ter a sua gestão. E olha só que interessante. 1 ano de vida,
entre palestras, treinamentos, atendimentos. Eu já ultrapassei 3.800 pessoas em um ano. Olha que bênção. Cara, um ano. Quando eu comecei a contar, eu comecei a não acreditar. Porque à medida que você vai fazendo os cursos, ministrando aula, tudo mais, você não consegue... Quantas pessoas foram beneficiadas com o seu trabalho? Mas assim, dentro das minhas redes sociais, tem alguns depoimentos que as pessoas abrem para mim e me permitem postar. Legal. Mas tem algumas que deixam só, né? Ó, vou deixar isso aqui para você, né? Eu respeito. Por quê? Porque como eu costumo dizer e gosto muito disso. Eu trabalho hoje por conta de tudo que eu aprendi, que eu agreguei valor, que me ajudaram a chegar onde eu estou. Eu não vou deixar de fazer aquilo que fizeram por mim, que é multiplicar. Então eu não trabalho mais por dinheiro, certo? Vou deixar isso aí bem claro. O dinheiro vem como reflexo do meu bom trabalho. Isso que eu quero que as pessoas entendam. Agora, nenhum salário do mundo me paga os resultados que eu tenho guardado aqui dentro. É a melhor coisa que tem, né? É a melhor coisa que dentro do RH, dentro dos recursos humanos, dentro da gestão, nós trabalhamos isso. Outro ponto que eu extraí de você, então, essa dica é importante. Vamos trabalhar para o resultado. Trabalhar para o resultado, cara. Por quê? Porque por que o cara vai me contratar, Marcelo? Porque em algum momento alguém viu o meu trabalho. O exemplo que eu dei, eu fui ministrar uma palestra de 3 palestras e no final dela multiplicou para 6, em apenas 2 dias. Por quê? Porque o impacto foi tão positivo, foi tão profundo, inclusive hoje, antes de vir para cá, recebi um retorno. A minha mais nova, contratada não, né? A minha mais nova seguidora no LinkedIn é uma das funcionárias dessa empresa lá da Olambra, e ela trouxe ali uma informação muito bacana, que ela ficou muito feliz com aquilo que nós apresentamos, com um nível de humanização dentro do ambiente. Mas isso é uma questão de palestra, você estudar o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Sabe aquela brincadeira das dores do cliente? É isso. Então eu fui lá, eu fiz uma pesquisa de campo, deu certo, foi muito bacana, mas por que deu certo? Porque as pessoas estavam ali abertas para entender, para absorver as informações. E aí, tá com o caderninho aí? Quer anotar mais uma frase poderosa na vida? Marca, porque essa... Deixa eu usar as palavras aqui. Essa eu entreguei ela no curso de comunicação e oratória, que já fez isso, sabe desse mindset, mas eu vou entregar a frase para vocês. E a frase é muito poderosa. No curso de comunicação que vai acontecer o ano que vem na associação, eu vou explicar para vocês direitinho. Então não perca as próximas inscrições. Mas marquem aí. Tenham sempre, coração livre e a mente aberta. Certo? Lá no curso eu explico para vocês. Quem quiser saber mais... Quem quiser saber mais... Você dá um curso na Associação Comercial de Mojimirim. Exatamente. Teremos curso o ano que vem de comunicação, perca o medo de falar em público, e também o curso de comunicação de alto nível, onde nós vamos trazer ferramentas super atualizadas. Nós já trouxemos esse ano. Vou participar de todos. Nossa, pode reservar minha participação lá. Vou fazer questão Adoro isso. Vou fazer questão de mandar um link. E olha, adoro isso. Depoimentos aqui dentro, tá, gente? As pessoas pedem para não mostrar e eu respeito. Mas dentro do processo de 8 aulas... Na terceira aula, 2 pessoas utilizando só as 2 primeiras ferramentas conseguiram passar na sua dinâmica com louvor. Tanto é que elas deixaram assim: professor, foi tão bom que eles me pediram para multiplicar isso para as outras pessoas. E tão bom que foi a ferramenta. Que bacana. Quer conhecer a ferramenta? O ano que vem. Eu quero, hein? Especial. Espero por vocês lá. E eu vou falar mais uma parte agora, voltando sobre um tema importante que são os jovens, né? A realização deles, dos jovens. Então, vou voltar sobre esse tema importante, sobre a realização dos jovens. Eu vejo que há 2 pontos divergentes. Né? Um, que eles têm a vontade de crescer. E outro ponto, a frustração. Por quê? Hoje em dia, a mídia digital espelha muita coisa para eles. Sim. E tem aquelas propagandas que é muito fácil ganhar dinheiro, né? As palestrantes e falsos coaches que não têm experiência, você sabe do que eu estou te falando, ganhem 6 dígitos em 7 dias, são os milagres que não acontecem. Isso causa frustração. Poxa, eu estou trabalhando aqui, estou ganhando 2.000, tenho que aguentar meu chefe.
né? Me dando ordem. E tem que... Existe isso, né? É muito difícil trabalhar isso na cabeça. Nossa, é muito difícil, sabe por quê? Porque tem vários estudiosos que estão se aprofundando nesse quesito internet. Gente, eu não vou explanar sobre internet ser um mundo de ninguém. Não vamos entrar nisso daí, não. É um mundo bom também. Tem muita coisa legal, caramba. Tudo na vida é assim. Lógico. Tudo na vida é assim. Tudo que você faz sempre tem um propósito bom. Não, eu não estou dizendo que é ruim, porque eu vivo disso. Nós vivo marketing digital. Nossa, mas quanto nós levamos de informação positiva? Exato. Agora, do mesmo jeito que nós levamos informações positivas, nós não induzimos ninguém a fazer nada. Nós entregamos a informação. E o que elas devem fazer? Informação que vira instrução gera resultados. Isso que você falou. Insuperáveis, gente. A internet, ela proporciona muita informação. Muita. Tome muito cuidado para não caírem em ciladas. E quando nós dizemos ciladas, nesse mundo corporativo, nesse mundo de internet, de venda rápido, fique rápido, bilionário. Lá, 2 dias milionário. Não fica, não adianta. Tem que trabalhar muito para chegar lá. Você vai ficar milionário de duas formas. Tu acabou de receber um prêmio na Mega Sena, ou você recebeu uma herança. Aí você ficou milionário, da noite pro dia. E nem vai ser tão rápido assim, porque vai levar de 15 a 20 Mas se fizer as coisas direitinho, desde os 14, 15, 16 anos, vai ficar. Vai. Não vai ficar? Vai. Eu tenho certeza disso. Vamos fazer uma analogia? Eu brinquei agora de pouco aí, conversando nesse momento extraordinário sobre ter 16, 17, 18 anos, querer ter habilitação e querer comprar um carro. Coisa dos jovens, né? Nós, sem querer. Eu passei por isso. Mas vamos fazer uma brincadeira. Recentemente eu fui conversar com o pessoal lá no São Judas. Uma molecadinha ali, dos 11 aos 14, 15, 16 anos, falar sobre empreendedorismo. Certo? Bacana. Vamos falar de empreendedorismo. Legal. Outra conversa, né? Outra conversa. Aí eu perguntei para eles, gente, para vocês também, todo mundo conhece aquela frase, faça do limão uma limonada, não é isso? Todo mundo conhece? Conhece aí, galera? Eu sei que vocês conhecem. Agora fazer o seguinte, tá, faz de conta que isso aqui é um limão. Faz de conta, imagina, você tem um limão na mão, como é que você vai transformar isso numa limonada? Pronto, te deu limão. Transforma ele numa limonada, você consegue? Você consegue, pessoal? Não consegue, sabe por quê? Existem processos. Para tudo na vida tem processo. E o processo de educação é o mais importante da vida. O processo de informação que você transforma ele na instrução que vai salientar o teu empreendedorismo faz a diferença. E por que o brasileiro leva tanto tempo para crescer na vida, diferentemente do americano? Sabe por quê? Por conta dessa história. Faça do limão uma limonada. Sabe como é que funciona isso nos Estados Unidos? Eu tenho certeza que você deve assistir um filme assim. Nós já assistimos. Eu estou maquinando aqui na minha cabeça. Você está entendendo? Eu estou entendendo. Você vai ficar feliz com isso, porque você vai fazer isso com os meninos. Eu estou entendendo. Você vai pegar o limãozinho e vai dar para o teu filho. Aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos isso acontece a mesma coisa. Só que aqui no Brasil... Eu morei lá já. Eu sei como que é. Você sabe. Né? Ótimo. Então você vai experimentar, você vai fazer o limão no seu copinho, vai tomar a sua limonada, certo? Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos o que eles fazem? Aí eles pegam 1, 2, 3 limão. Aí por que eles fazem isso? Metodologia de crescimento financeiro. Isso é muito importante. Lá não tem a mesada? Não é mesada. É a maior falsidade você dizer que isso é uma mesada. Não é mesada. Isso é uma instrução de empreendedorismo através da finança. Porque eu te dou um dinheiro para você sobreviver com ele. Você vai na escola, né? Mas se você souber usar, você vai multiplicar. Como é que o americano multiplica? Fazendo limonada. Empreendedorismo. Certo? Eles incentivam. Porque eles querem tornar os jovens totalmente independentes. E a sociedade ajuda. Muito. Porque quando tem aquela barraquinha lá, Lemonade... Não é porque o pessoal está com sede que vai comprar. Não. Porque é uma cultura. Cultura deles. Isso é cultura do empreendedorismo. A vizinhança inteira é muito importante. Você falou, vai comprar aquela limonada, não é porque quer tomar limonada. É para incentivar o empreendedorismo. Exatamente. Então isso... Vender as bolachas na porta de casa. Bolachinha. Por isso que é importante você. Vamos pensar assim. Como é que eu vou crescer na minha vida? Como é que eu vou crescer na minha vida? É ter dinheiro. Para ter dinheiro, eu tenho que trabalhar alguma coisa. Fazer do limão a limonada? Tá, mas o teu concorrente ali na esquina também vai fazer o limão a limonada. Vai. Vou contar uma história bacana para vocês.
Eu conto isso nas minhas aulas porque é muito motivacional. Mas é uma história, não é uma história. Isso aconteceu. Anos 80, o cidadão já estava prestes a se aposentar, depois de quase 30 anos trabalhando numa prensa de jornal lá em São Paulo. Esse edifício existe lá na Paulista até hoje, uma hora vocês vão dar uma passadinha lá, né? Bonito, bacana de se ver, mas tudo funcionava lá, certo? E esse cara ia se aposentar, o seu João ia se aposentar, o seu Antônio, 10 anos de trabalhando ali como seu ajudante, né? Sabia, seu João vai se aposentar e eu vou pegar o lugar dele porque eu mereço esse lugar, porque eu tô aqui, eu tenho experiência, tenho anos de casa, eu tô preparadíssimo para isso. Beleza? Beleza. Só que, de repente, chega no ouvido do seu Antônio que o Juquinha, lá da área nova de engenharia, que é um estagiário, estava entregando resultados extraordinários com o que ele estava fazendo e o gerente estava pensando em trazer ele para a área de imprensa. De trabalhar com as imagens, certo? O seu Antônio ficou desesperado. Peraí, estou aqui há tanto tempo, como é que esse pirralho vai tomar o meu lugar? Não. Vou conversar com o meu chefe. Subiu lá na mesa do diretor, bateu a porta, pediu licença, entrou. Lógico, né? O gerente atendeu. Chefe, quero conversar com o senhor. Porque eu fiquei sabendo uma coisa importante aí. Eu estou aqui há 10 anos e ele conta a história dele, indignado em saber que ele estava correndo o risco de ter que pleitear a vaga com um recém-chegado. O gerente, sabiamente, olhou no relógio. Disse assim, Antônio, quase a hora do almoço. Foi o seguinte. Tem um carrinho de cachorro-quente lá embaixo na avenida. Desce lá para saber quanto custa o cachorro-quente para nós. Aí você volta aqui. O cara põe num pé, voltou no outro. Um cachorro-quente. Estamos falando de 1980, tá? Então você pode chamar que era cruzeiro, cruzado, não importa o dinheiro. Vamos colocar que era cruzeiro. Tá. Certo? 5 cruzeiros custa o cachorro-quente. Beleza. Passou o telefone, o chefe ligou para a secretária. Chama o Juquinho ali. Quero conversar com ele aqui. O seu Antônio já ficou perplexo. O que eu estou fazendo aqui com esse cara chamando o Juquinha? Criou-se um clima ruim. Ótimo. Bom, Juquinha chegou ali, bateu a porta, entrou. Senhor, chamou, chefe? Seguinte. Juquinha, tem um carrinho de cachorro quente lá embaixo. Eu estou conversando com o seu Antônio, a gente vai demorar um pouquinho, a gente não vai poder almoçar. Desce lá para saber quanto custa o cachorro quente para nós. Certo? E volta aqui. Já, senhor. Paf. Fechou a porta e desceu. O senhor Antônio olhou para a cara do chefe. Eu acabei de fazer isso, chefe. Antônio, calma. Aguarde. Tá bom. Como eu disse, o senhor Antônio foi num pé, voltou no outro. Uma informação que o chefe tinha pedido, não foi? Quanto custava o cachorro quente? 5 cruzeiros? 5 cruzeiros. Ótimo. Aí ele começou a contar no tempo e o Juquinha não voltava. Já começou a ficar feliz. Tá vendo só? Eu sou mais rápido do que ele. Fui mais eficiente. Meu chefe me pediu, eu voltei, fui num pé, voltei no outro. Eu sou o cara, essa vaga é minha. Tudo isso ele pensando. Né? E ali, silêncio total. 7 minutos depois, o Juquinha bate a porta. Senhor, licença. Seguinte. Cachorro quente aí embaixo custa 5 cruzeiros. Só que assim, eu fui 2 quarteirão para baixo, tem um cara com um negócio novo lá. Tal de self-service, que eu não sei o que é. Quando começou a estrutura do self-service. Eu nem sabia dizer o nome dele. Mas lá você monta o seu cachorro-quente e você, com mais 2 cruzeiros, você ganha um copão de meio litro de suco de laranja. O seu Antônio já regalou os olhos. O gerente falou, Juquinha, obrigado. Volta lá para o seu setor de trabalho que eu vou conversar com o seu Antônio. Obrigado. Fechou a porta, foi embora. O gerente olhou para o seu Antônio e disse assim, tá vendo por que ele está trazendo a oportunidade de ir lá junto com você? Porque ele não faz só o que a gente pede. Ele faz muito mais do que a gente pede com a mesma ordem que ele recebe. Isso dá concorrência. Exatamente, meu querido. Eu tenho que saber o que eu posso fazer de melhor. Então, para você que está em casa, está começando aí o trabalho, está começando a estruturar a sua ideologia de pensamento de como você vai atuar, lembre-se, quando você tiver um problema, quando o chefe te chamar para uma reunião, vá pelo menos com duas, se não 3 informações para dar oportunidade para ele pensar. Ele pode nem decidir pela que você mais deseja que ele decida, mas deixa ele decidir e mostre proatividade. Sempre um passo na frente. Sempre um passo na frente. O primeiro jogo que ensinei para minhas filhas foi o jogo de xadrez. Bacana. E elas estavam aprendendo já o jogo de xadrez e eu falei para elas, o jogo de xadrez é como a sua vida.
Sim. Sempre tem que olhar lá na frente. 2 ou 3 jogadas na frente. Quais são as probabilidades que eu tenho aqui para vencer meu oponente? Poxa, cara, quase bacana isso. E nessa história magnífica, que a gente vai entrar no último quadro, né? Mas a gente tem assunto aqui para mais de horas. Nossa, então, você vai voltar aqui para conversar comigo. Vai ser um prazer. Mas antes disso, eu quero fazer um oferecimento aqui do Beams Restaurante e Lanchonete. A gente vai entrar no nosso quadro que chama Se Você Pudesse. Solta a vinheta, galera! Se você pudesse, eu vou te fazer 4 perguntas. Se você pudesse, então você imagina uma hipótese, né? Em cima dessa pergunta que eu fizer e me responda em cima disso. Se você pudesse. Se eu pudesse. Vamos lá? Vamos lá. Se você pudesse escolher, Denis, você poderia escolher viajar para o passado ou para o futuro? O que você escolheria? Rapaz, eu não viajaria para o passado, porque o passado que eu vi me trouxe aqui e me fez o homem que eu sou. Então eu viajaria para o futuro para ver quais os caminhos que eu devo fazer, pensando sempre lá na frente. Muito bom. Legal. Se você pudesse escolher um personagem de filme, livro ou da história que você gostaria de ser, qual você escolheria? Nossa, ficou difícil agora. Tantas pessoas extraordinárias, mas se tem um cara que eu já li um pouquinho, não dá para ler toda a sua obra, mas tem um cara que eu já li um pouquinho e gostei um pouco daquela história que ele apresenta, é o Imperador Marco Aurélio. Que beleza. O Imperador Marco Aurélio, ele traz uma autobiografia chamada Revoluções, também tem a sua autobiografia onde ele faz perguntas importantes para si. O que ele vai fazer de melhor todo dia. Então, dentro do estoicismo, voltado mais para a história e para tudo que nós conhecemos, da Grécia, dos gregos, da época romana, muitos bons e grandes ensinamentos vieram através dessas recordações, dessas revelações, desse trabalho de autoconhecimento. E ele já praticava isso. Então, se eu pudesse voltar para ser alguém, seria Marco Aurélio. Importante pessoa. Muito. Se você pudesse escolher acordar amanhã uma habilidade ou uma qualidade nova, qual seria? Habilidade ou qualidade? Olha, mas habilidade hoje eu diria que nessa idade que eu estou, eu preciso pensar mais em qualidade, tá? Porque a habilidade vai ficar mais voltada para uma outra época. Mas eu ficaria assim com a habilidade de melhorar o meu inglês, porque realmente a gente nunca vai saber se não for viver lá. Certo? Se você pudesse escolher alguém para um almoço, alguém que já partiu, um almoço de negócios, né? Quem seria? Especificamente de alguém que já partiu? Não. Não. Um almoço de negócios, qualquer pessoa, se pudesse escolher. Um almoço. Eu gostaria muito de poder conversar com a Carol Dweck. Carol Dweck, ela é uma das estudiosas e ela escreveu o livro Mindset. Então, assim, é muito bacana essa linha de pensamento que ela tem, porque a gente trabalha, né, dentro da neurociência, o estudo do comportamento. E dá para ver... E isso, por coincidência, meu pai tem esse livro. Da Carol Dweck? É. Nossa, muito legal. Um dos primeiros livros Nossa. que eu li, assim, quando eu estava por consciência, que eu estava lendo, foi esse.
E assim, eu me lembro vagamente algumas coisas, mas eu li esse livro. Não dá nem para explanar. Tantos tópicos bons ali, exato. Mas dentro desse processo de mentalidade, né, mindset, ou seja, o seu programa mental, em meio do ano passado, eu estava lecionando com o pessoal de Limeira. E uma das minhas alunas, na verdade a aluna mais nova, que nós tínhamos naquela turma, também da área de gestão de pessoas, ela morava aqui em Mojimirim, tinha ido embora para Limeira, onde já estava no processo de casamento, e ela estava lendo Carol Dweck. Eu sou muito fã de mindset. O mindset é muito legal. Eu gosto muito. Eu acredito muito nisso. Mas, cara, assim, não é só uma vertente de mercado, não é uma situação mercadológica. Não. Tem o lado do mercado que eu não vou entrar nele, não. Mas o efeito positivo que ela traz dentro do estudo de ferramentas que ela apresenta é muito, mas muito produtivo. E traz evolução. Então, eu estudo o comportamento humano através da neurociência. Eu estudo um pouquinho dela, um pouquinho do Goleman, tem também o Peterson, que está chegando aí, um pouco mais conhecido, um pouco contraventor, né? Algumas coisinhas meio que não muito aceito ainda pela sociedade. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, isso é verdade. Mas a postura, a posição e o resultado que depois a gente percebe com as aplicações é muito positivo. E eu não trago nada se eu não tenho resultado. Então eu sempre digo para os meus alunos, eu não estou trazendo ferramenta, não estou trazendo nada dessas informações se eu já não tenho comprovação do que eu fiz, do que eu já vi, do que eu estudei. E é legal, por quê? Porque você prova através, nas aulas e nos cursos, com ferramentas e com exemplos. É muito bacana isso daí. E assim a gente encerra esse super quadro. Se você pudesse, solta a vinheta. Muito obrigado pela participação dos nossos patrocinadores. E agora a gente vai entrar com umas perguntas mais pessoais, intrapessoais, para a gente fazer o nosso desfecho. Você acredita em Deus, Denis? O que representa para você? Deus é amor, amor é vida, e vida é a concepção. Nada nessa vida vai acontecer. Você pode não acreditar, ou você pode ter a religião que você quiser, mas nada vai acontecer se você não tiver essa crença de que existe esse ser supremo. Uns chamam de energia, de amor, de... não importa o nome. Deus existe. E eu sou prova disso. Qual pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e eu não fiz? Nossa, tem muito assunto aqui, não dá. Não vou te colocar nessa briga, não. Pode falar. Uma só, tem para uma só. Uma pergunta só. Marcelo, eu gostaria, essa aqui acho que é uma coisa legal. Que a gente conversou tanta coisa, mas essa acabou passando. Uma pergunta boa que nós podemos deixar para uma próxima é: quando a jornada vai terminar? Essa é uma pergunta boa. Por quê? Porque dentro desse processo de evolução contínua, tem um momento, né? Inclusive, você chamou bem o exemplo do... Existe o fim? Existe o fim. E é nessa hora que eu quero trazer alguns exemplos muito importantes de uma estrutura que nós temos dentro da nossa empresa, que é responder duas perguntas na vida. Primeira pergunta, quem é você? A segunda pergunta é, onde você quer chegar? Então, isso é premissa da Vozes e Ação Comunicação com o Espírito. Todos os meus cursos, palestras, tudo, ele vai sempre fazer esse questionamento para que você, dentro daquele momento, entenda muitas coisas boas que você pode fazer. Mas, sim, tudo tem começo, meio e fim. Isso é importante saber. Importante. O nosso próximo programa vai ser sobre isso. Perfeito. E agora, parafraseando, nossa última pergunta, e é um programa que eu sempre assistia, que era o Provocações, do Antônio Abujanra, né? E você já conhece ele também, eu sempre gostei muito dele. E eu quero perguntar primeiro pro Denis, o que é a vida para você? Vida é um conceito de bênçãos, focada em crescimento constante, baseado nos ensinamentos dos mais antigos, nossos pais e nossos avós. E aquilo que você vai deixar para aqueles que vêm depois de você. Isso é vida. Uma constante evolução. Isso é vida. Denis Denner, o que é a vida para você? É saber que eu posso estar aqui hoje
dentro daquilo que eu caminhei até aqui e poder ajudar de todas as formas ao meu alcance, das mãos e das redes, pessoas que também precisam de ajuda. Porque eu também um dia precisei. Fui muito ajudado. E é isso que eu quero fazer. Também ajudar. Uma vida é constante multiplicação do que se aprende e do que se pode ensinar. Muito bem. Obrigado. Esse foi um papo excelente. Um papo delicioso que eu levei aqui com esse cara, Denis Denner. Adorei a conversa com você. Foi sensacional. Para quem quiser os contatos aqui do Denis, você vai pegar aqui, tem aqui na descrição do nosso YouTube. Assim, tomara que a gente tenha mais papos como esse, né? Pode vir para cá, você vai ser sempre um convidado aqui de honra. Né? Você está de parabéns pelo seu trabalho, você é um espelho para a sociedade, que os jovens tenham uma pessoa sempre assim que possa se espelhar, né? E que a gente tenha um futuro melhor com você ajudando a gente. É isso que é o meu desejo maior. Desejo da minha empresa, missão, visão e valores, são linhas escritas com muita dedicação, muito amor. Mas tudo isso para fazer o desenvolvimento de cada um que vier à minha porta, que entrar em contato comigo, que participar dos cursos e das palestras. Esse é o meu objetivo. A minha empresa tem o nome de Vozes e Ação, porque não é a minha voz. É as vozes de vocês entrando em ação por um crescimento constante. Por isso que se chama Vozes e Ação. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora e assistiram esse papo. Com certeza a gente sai daqui uma outra pessoa. Um pouquinho mudado. Eu espero que sim, espero poder ter ajudado só um pouquinho, porque nós sabemos que o tempo ele é escasso, mas ele é muito importante para você. Mas quem quiser chamar, vai conhecer, entra lá e nas redes digitais nós vamos deixar na descrição. Chama o Denis, conhece um pouco mais do trabalho dele. Gente, chama porque assim, a proposta do meu trabalho é levar conhecimento, levar informação. Então você tem aí os números do telefone, pode me passar mensagem. De preferência, entra em contato pelo WhatsApp, que é mais fácil. Às vezes eu posso não atender, mas pelo WhatsApp depois eu respondo. Espero por vocês. Obrigado a vocês que ficaram até agora. Então, obrigado aos nossos patrocinadores que tornaram esse programa possível. Obrigado ao Restaurante Santa Cruz. É isso aí, que sempre esteve presente com a gente. Quem quiser fazer sua festa, seu evento de fim de ano com fraternização, liga aqui, Restaurante Santa Cruz, beleza? Agradeço o Bimes Bar Lanchonete e Restaurante, agradeço também ao Bar do Tina, agradeço a todos os patrocinadores que estão passando aqui atrás também. E você que quiser participar aqui, anunciar sua empresa, o seu negócio, entre em contato, também tá por aí e conhece um pouquinho mais da gente, da MRC Brasil. Novidade, nós temos a 7B no nosso grupo e temos também a MRC Play. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande beijo a todos e até o próximo programa.